Estamos online? Estamos. Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais essa edição do Open News. Informação com opinião. Você que está chegando, você que está se preparando para o Jogo do Brasil, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando essa rodada de notícias, essa edição da tarde, início da tarde, pré-Jogo do Brasil. Vamos passar pelas principais notícias aqui do Brasil e quem sabe, se der tempo ainda, vamos passar pelas notícias no mundo. Desejo a todos vocês uma excelente semana, principalmente aos meus irmãos em Cristo. Eis que o Rei está voltando. E não tardará, sim. O nosso Rei, meus irmãos, em breve virá. Desejo, portanto, você, meu irmão em Cristo, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Para vocês que ainda não acreditam no Rei, também uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Segunda-feira é dia do povo brasileiro, é o nosso dia, esquece, é o nosso dia, dia da batalha, dia da guerra, é o dia que o povão sai para garantir o pão da semana, essa que é a verdade. Portanto, você que está me ouvindo, força, fé em Deus, vai buscar o que é teu, tá entendendo? Vai na luta, esse é o nosso dia, dia do povo brasileiro. É isso. É isso. Logo, logo começa o jogo do Brasil, Brasil e Japão. População inteira brasileira estará de olho nesse jogo, hein? Inclusive, ontem eu estava assistindo a torcida que outros países estão fazendo para a seleção brasileira. Eu vi torcedores e assim, ó, e são aos milhares de torcedores pela seleção brasileira. Bangladesh, Jamaica, Índia, Líbano e deve ter mais para te ver a força do futebol, da cultura do futebol do Brasil. Contagia o mundo. E claro, existe um nome por trás disso. Existe Pelé. É, Pelé. Portanto, em breve, mais um jogo do Brasil nessa Copa Brasil e Japão. Estamos falando no dia 29 de junho de 2026, mais precisamente 1h17. Logo, logo começa o jogo. Portanto, desejo a todos uma excelente semana, um excelente dia e daqui a pouco um excelente jogo. Vamos iniciar? Vamos começar essa rodada de notícias? Vamos. Ó, seu bolso. Governo lança novo desenrola para trabalhadores informais que pagam em dia. Veja regras. Como saber se você ganha bem ou mal? O valor do salário não basta. CNPJ com letras. Quem será afetado? O que muda? Entenda em 10 pontos. Esse aqui eu acho que vale a pena a gente investigar. Vamos verificar se você ganha bem ou mal. Essa aqui todo mundo quer saber, né? Ó, ganhar bem ou mal não é apenas uma questão de salário. Na economia, a renda é relativa e pode ser analisada
Acho que eles erraram aqui. Para saber se você ganha bem ou mal. Vai além do valor que aparece no contra-cheque. Só isso a matéria? Será que é o vídeo que eles estão focando aqui? Vamos ver. E vem pro ataque. Porque até então só tem isso. Então é nesse vídeo aqui que eles vão mostrar. Ó. Vamos verificar? Você já se perguntou se ganha bem ou mal? Quem nunca? Existem 3 formas de saber. E a gente nem precisa revelar o seu salário. Eu te explico. Segundo a economia, os ganhos não dizem tudo sobre a vida que uma pessoa ou uma família levam, porque rendimento não é tido como um número absoluto. É relativo. E existem 3 principais modelos que economistas usam para discutir essa relação. 1. A posição na distribuição de renda do Brasil. No Brasil, o rendimento médio fica em torno de R$3.000 por mês. Com essa informação, você já consegue saber em que ponto está na pirâmide social. 2. Uma forma mais concreta. O que essa renda é capaz de comprar? Dá para pagar aluguel, transporte, educação, alimentação saudável dentro e fora de casa? E olha que interessante, a resposta muda de um lugar para o outro. O que R$100 compram numa grande metrópole não é o mesmo que pode comprar em um pequeno município do interior. O custo de vida define o valor real do dinheiro. E 3. Outra forma de saber se você ganha bem ou mal é olhar para o que sobra no final do mês. Se a renda se esgota no consumo, não tem espaço para guardar, crescer, garantir o futuro. Se sobra, é ótimo sinal. Existe capacidade de construir patrimônio e é isso que, na prática, define alguém que tem alta renda. E antes de terminar, algo para se levar em conta. A estabilidade. Ganhos pontuais não definem padrão de vida. Por esse ponto de vista, é importante entender se a renda se sustenta ao longo do tempo. Então, a resposta não está no salário. Alguém que ganha muito bem, mas não planeja o orçamento, pode ter uma vida apertada e que não vai se sustentar por muito tempo. E alguém com rendimento pequeno, mas uma boa planilha, pode sonhar com uma vida estável. Então me conta, tá bem ou dá para melhorar? O vídeo é meio evasivo, né? Não disse muita coisa. A questão que pega do salário médio que eles estavam falando ali, que é a base de R$3.000, se eu não me engano, alguns estudos indicam que o salário mínimo no Brasil deveria ser em torno de R$5.000 a R$6.000. Portanto, o salário médio, segundo a matéria aqui, explicou no Brasil, que é de R$3.000, ou seja, ele está pela metade do que deveria ser. Se eu não me engano, no ponto 4, eles mencionaram que depende muito do que se sobra algo para você. Isso é muito relativo, porque você pode ganhar 10, 20 mil e você gastar adoidado com coisas supérfluas e não vai sobrar esse dinheiro de qualquer jeito. Portanto, é muito relativo. Mas, sendo bem sincero, o vídeo não falou nada com nada. Porque a questão é a seguinte. Você gasta com aluguel ou você gasta com a parcela da sua casa? Vamos falar do povão, né? Do dia a dia. Quem tá na batalha. Ou você gasta com aluguel ou você gasta com a parcela do seu apartamento que você está comprando. E aí, hoje em dia, dependendo do seu trabalho, não dá para utilizar o transporte público. Portanto, já vai mais a parcela do carro. Se você é casado, pode ser que sua esposa complemente a renda ou seu marido complemente a renda da casa. Isso já ajuda. Agora, se você já tem filho,
aí o custo já sobe. Porque qual que é o ideal, talvez, hoje, no padrão brasileiro? Apesar de que a minha geração, quase toda ela, estudou em escola pública e era um nível até que então satisfatório. Hoje, os estudos, as notas no PISA já mostra que o nível do jovem brasileiro já tá baixo, tá entendendo? Mas enfim, então qual que seria o ideal? O ideal é o quê? É você... Então você tem que pagar a parcela do seu apartamento ou aluguel, você tem que pagar o seu carro. Se você tem filho, o ideal seria o quê? Você já ter convênio particular, né? Convênio de saúde, mais a escola particular. Você menos de 10 mil já começa a ficar inviável. Porque além disso, tem despesas com o quê? Com seguro, tem despesas com comida, com eventualidades no dia a dia. Tá entendendo? E qual que é a grande questão, não somente no Brasil, mas no mundo? É que antigamente, ali na década, vamos lá, 80, 90, podemos dizer assim, nos Estados Unidos, principalmente na década ali, acho que de 60, né? Se eu não me engano. Um mecânico, por exemplo, ele conseguiria comprar uma casa, comprar um carro, a esposa não precisaria trabalhar e conseguiria muito bem educar seus filhos, né? Então, um trabalho que tem muita vaga de emprego, então com um trabalho normal, as pessoas antigamente conseguiriam sustentar suas famílias. Aí o que aconteceu? Agora as pessoas precisam que o pai e a mãe trabalhem para complementar a renda. E hoje chegamos nesse estado em que R$ 1.500, que é o salário mínimo hoje, 1.600, né? Até confirmar aqui o salário mínimo hoje. Ó, 1.621, salário mínimo. Portanto, tu não consegue fazer absolutamente nada com esse trabalho. Nada. Perdão, com esse salário. Não consegue fazer nada. Essa aqui é a questão. Esse é o grande problema. Não somente no Brasil, mas como no mundo. Que você sozinho não consegue sustentar a sua família. Então vou te dar um exemplo. Se uma mãe ou um pai possui algum problema físico, alguma eventualidade que ocorre na vida, vão passar trabalho e dificuldade. Tá entendendo? Então uma pessoa só não consegue sustentar uma família. E essa é a realidade. Não somente do Brasil, mas no mundo inteiro. Uma pessoa trabalhando não consegue sustentar. E eu tô falando do povão, né? As pessoas pobres. E ali já pega a classe média. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Aí a gente uma minoria que consegue viver bem. A maioria não consegue. Aí não faz sentido. E isso é um perigo, porque surge líderes políticos, seja da esquerda, direita, centro, o que for, e aí eles começam
com o discurso, que esse discurso começa a inflamar numa nação e que às vezes se torna numa guerra civil, às vezes o Estado vira um Estado ditatorial, tá entendendo? E a pobreza continua, só o discurso que muda. Essa que é a questão. Então, quando a pobreza chega, esses discursos, esquerda, direita, o que for, eles começam a inflamar esse desejo, esse sentimento que está dentro de uma nação, de um Estado. Isso se torna muito perigoso, muito perigoso. Porque em nome do povo eles começam a perseguir outras pessoas. Em nome do povo eles começam a privar as pessoas de fazer algo. Em nome do povo eles começam a simplesmente oprimir outras pessoas, religiões, pensamentos políticos e econômicos. Tá entendendo? Então, principalmente aqui no Brasil, agora falando, estamos no meio disso. No meio disso. E a gente já pode pegar um exemplo no continente aqui, que aconteceu em El Salvador. Que um político subiu ao poder. Até então, graças a Deus, não estão num regime ditatorial, né? Claro, do ponto de vista de algumas pessoas, né? No meu ponto de vista, até então, 90% da população apoia ele. Do ponto de vista de outras pessoas, sim. Mas então quer dizer que o quê? Que esses líderes podem subir ao poder e, subindo ao poder, eles podem, de uma maneira, digamos, superficial, ou de uma maneira em que possa enganar o povo, e você começa a permitir que esses líderes vão tomando conta do Estado, tá entendendo? Então, em troca de um benefício social, por exemplo, como Bolsa Família, você permite que políticos sejam corruptos. Você permite que a base da sociedade, que é a família, seja corrompida. Então você vai, em troca de algo, você vai entregando outras coisas. Então, toma lá da cá, tá entendendo? E o povo continua pobre. Continua pobre. Continua pobre. Essa que é a questão. E a teoria foi que eu falei ontem, inclusive. No Brasil, o político chegar e acabar com a insegurança no Brasil, esse aí vai se perpetuar no poder. Consegue até mudar a Constituição, o que for. Então, estamos nessa. E é a mesma coisa que aconteceu em El Salvador. Eles não estão nem aí se o Estado está em estado de exceção há mais de, sei lá, 1 ano, se não me engano. Eles estão nem aí. Pode deixar esse estado de exceção, pode deixar o que for, eles estão nem aí. Acabou com a violência em El Salvador, a população não quer nem saber, não queremos nem outra pessoa. O que a gente quer é isso. E é exatamente o mesmo sentimento que está acontecendo aqui no Brasil. A partir do momento que algum líder político surgir e acabar com a criminalidade no Brasil,
acabar com 2 homens em cima de uma moto. Esquece esquerda, direita, centro. Olha, esquece sistema político de direita, sistema econômico de direita, sistema econômico de esquerda, protecionismo, livre mercado. Esquece toda a sociologia, esquece todas as ciências políticas, esquece tudo, absolutamente tudo. Tudo que tu estudou em ciências políticas, esquece. A partir do momento que surgiu um líder político no Brasil e acabar com a criminalidade, ele leva o resto. Ele muda a Constituição, ele derruba os ministros que forem, ele esquece. Tá entendendo? Escutem o que eu tô falando para vocês. O político que acabar com a criminalidade no Brasil, ele leva tudo. Ele leva tudo. É um pacote como um todo. O brasileiro, ele não aguenta mais. O brasileiro, ele até suporta inflação, ele até suporta o desemprego, ele suporta essas coisas. Ao longo da nossa história, como povo brasileiro, a gente está sempre superando isso. Agora, o que o povo brasileiro não suporta mais, não tem mais diálogo. Não existe mais diálogo, acabou, chega. A gente está saturado, a gente não quer mais saber, não tem conversa, tá entendendo? O cara tá em cima de uma moto com 38 para assaltar outra pessoa, é 30 anos na cadeia. A gente acabou. Tu sai às ruas para falar com as pessoas, acabou, cara. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Não, aquele papinho, inclusive, que a esquerda fala, porque são pessoas que não tiveram oportunidade, são pessoas que é uma reação inevitável da periferia ou algo do tipo assim. Acabou esse papo, acabou. Tu vai na periferia, vocês vão na favela, vila, dependendo de onde que você estiver, você fala de uma maneira. Acabou. As pessoas lá querem lei e ordem. Todo mundo quer lei e ordem. O povo brasileiro, o que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer chegar na sexta-feira, reunir a família, poder comer, fazer uma janta especial, fazer uma carne no domingo, tá entendendo? Ver o futebol, que é a nossa cultura, curtir umas Olimpíadas, ter uma educação, filho poder ir para a escola, tá entendendo? Acabou, a gente não aguenta mais sair na rua e não poder ter um relógio, não poder ter um carro, porque eles assaltam todo mundo. Vamos ser franco aqui. Eles assaltam quem tá no busão, quem tá num carro de 100, 200, 300, 400 mil, quem tá numa bicicleta, tá todo mundo sendo assaltado. Tá entendendo? Não é só um grupo econômico da sociedade, não é só a classe média ou a classe rica, é todo mundo. É esse o jogo. É todo mundo. Tá todo mundo sendo assaltado, todo mundo perdendo a vida por causa de um celular. Tá entendendo? É todo mundo, cara. É todo mundo. Então a gente não aguenta mais. Tá todo mundo assim, ó. Bota uma coisa na cabeça, os políticos têm que botar isso. Cara, é a classe C, a classe B, a classe A, todas as classes estão juntas nisso. Todo o povo brasileiro tá junto nisso, cara. Tá entendendo? É uma coisa que eu não consigo entender. A gente quer ladrão, a gente quer... Cara, quem entrou numa loja, numa tabacaria e assaltou as pessoas que lá estavam, numa pizzaria, num carro, no Uber, no táxi, no ônibus. Cara, a gente quer que essa pessoa fique 25 a 30 anos na cadeia. Que ela não saia de lá por nada. Tá entendendo? É isso que a gente quer. É isso que a população brasileira tá gritando aos 4 ventos, norte e sul. É isso, cara. É isso, a população brasileira tá gritando. É isso que a população quer, cara. Tá entendendo?
É um pai, uma filha, o pai não consegue ficar tranquilo em casa, uma filha que vai para a escola, tá entendendo? Um filho que vai fazer um curso no centro da cidade, volta 8, 9 horas da noite, a gente não consegue dormir enquanto o filho, a mãe, o pai não chega em casa, tá entendendo? A gente tá saturado. Essa é a verdade. Essa é a verdade do povo brasileiro. A gente não aguenta mais. Então o líder político que surgir e colocar o bandido na cadeia por 30 anos, 35 anos, acabou. Essa é a verdade. E talvez até não deveria ser assim. Tá entendendo? Mas essa é a verdade. A gente tá assim, ó, sufocado. A gente não aguenta mais, cara. Não aguentamos mais. Tá entendendo? Então, o político que surgir, essa é a minha teoria. O sentimento do brasileiro é esse. Então, o político que surgir e fizer isso, colocar bandido na cadeia e ele ficar na cadeia 35 anos, não ter saidinha, não ter progressão de pena, vai levar tudo. Ponto final. Ponto final. Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é centro, não importa. Tá todo mundo junto nessa. Todo mundo junto nessa. É a periferia, é a classe média, é a classe alta. Todo mundo junto. Esquece. Essa que é a verdade. Ninguém aguenta mais. Acabou. Tá entendendo? Acabou. Então, a gente tá que nem El Salvador. Se surgir um político, líderes, o que for, cara, pode ser, sei lá, 2 cabeças da esquerda, 2 cabeças da direita, vão se unir e vão fazer, não importa. O povo brasileiro tá nem aí pra isso, que é o fato. O fato é terminar com isso. Tá entendendo? Se é de esquerda, se é de direita, cara, o povo brasileiro tá nem aí pra isso. É isso que esses políticos não conseguem entender. A gente tá nem aí, longe disso. Cara, a gente não quer saber se vocês são de esquerda, de direita, centro, alto, baixo. Tem que botar bandido na cadeia. Ponto final. Assaltou, furtou, é 20, 25 anos no mínimo. É isso que a gente quer. Hoje é isso que o povo quer. A gente não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. A gente quer poder pegar um transporte público e saber que vai chegar até o local sem perder celular, o celular que você parcelou 10 vezes, o tênis lá que você parcelou em 50 vezes, a mochila que você está parcelando. Acabou. A gente não quer mais saber disso. É isso. Ó, resolveu isso, leva o resto. É isso que a gente... Esse é o acordo que a população brasileira tá pedindo. A gente não aguenta mais. A gente não quer saber se vocês são de esquerda ou de direita. Acabem com isso. Esse é o grito da população brasileira. Não queremos saber. Não quer mais papo. A gente não quer mais papo. A gente não quer mais filosofia, teoria política. É isso. É botar bandido na cadeia. Ponto final. É isso. Me passei, falei demais, mas essa é a voz do povão. É isso que a gente quer. Acabou, cara. Acabou. Tem que botar bandido na cadeia. Tá entendendo? É a nação mais abençoada do mundo. Não tem mais nada aqui. O problema nosso é isso. É Brasília, aqueles políticos corruptos e 2 homens em cima de uma moto. Esse é o ponto. O resto, cara, o resto a gente até releva, tá entendendo? Mas agora, 2 homens em cima de uma moto, facção, drogas, cara, a gente tá saturado, acabou, chega, não tem mais diálogo, não tem. A população não quer ouvir esse papo da esquerda, de pobres coitados, não, esquece. Ó, já virou, tá entendendo? Já virou. O diálogo que tinha, tá entendendo? Acabou, já virou. Já virou.
Então já nem é mais esse assunto se é isso ou não é, tá entendendo? Já virou esse assunto. A população não quer nem mais diálogo. A população não quer nem saber mais. Esse é o papo. Essa é a realidade do povo brasileiro. A gente não quer nem mais papo. A gente não quer nem promessa. Só vai lá e faz o teu trabalho. Acaba com isso. Tá entendendo? É isso que a gente quer. Ponto. Acabou. O resto a gente até releva. Mas isso, cara, acabou. Ponto final. Não tem mais conversa. Não tem. Aqui tá. O povo brasileiro tá todo dia, cara. Todo dia matando leão. Todo dia. É segunda a sexta. É sábado. É domingo. E aí o pouco que a gente tem, vem dois bandidos e te levam o trabalho da semana, tá entendendo? E não somente isso, levam a sua dignidade, porque eles levam ali o teu suor, levam tudo de ti, tá entendendo? Isso aí não dá pra aturar, não dá pra aturar. Então você tá lá, trabalhando na obra, pedreiro, e aí você pega um ônibus, e o que acontece? Te levam todo o teu salário. Acabou, cara, a gente não aguenta mais. Essa história já mudou, já virou a página. A gente quer execução. Essa que é a verdade. Doa quem doer, não queremos saber. Essa que é a verdade. Seguimos? Seguimos. Eleições 2026. Milei posta foto com Flávio Bolsonaro e fala em maré azul para o Brasil. Blog da Ana Flor. Michele deixa de seguir enteados em meio à crise na família Bolsonaro. Falei também já. Acho que eu falei na sexta-feira, né? Eles estão batendo cabeça. O homem já teve que voltar de Miami. Valdemar estava lá em Miami. E ele teve que voltar de lá. O homem teve que encerrar as férias, a Copa lá que estava vendo. E teve que voltar. Porque eles estão batendo cabeça. Tá entendendo? E agora eles não sabem como resolver esse problema. Crise com Michele complica a estratégia de Flávio para ampliar eleitorado, dizem analistas. É evidente, é que na verdade assim, ó, quem errou no final das contas foi o pai, né? Foi o Jair Bolsonaro. Ele errou. Tá entendendo? Não era o Flávio o candidato. Não era, todo mundo sabe que não era. Não era ele o candidato. E esse foi o preço, talvez seja o preço que o próprio pai vai pagar por ter escolhido errado o candidato, tá entendendo? Esse é o preço que ele vai pagar, porque até então o Lula vem para vencer essas eleições. Tá difícil, porque tem muita gente na direita que vai votar nulo, tá entendendo? E o Flávio, ele não está com essa habilidade de, num eventual segundo turno, conseguir trazer votos, por exemplo, do Partido Missão, já brigou com Zema, então eles não estão sabendo fazer política. Não estão sabendo fazer política. E a gente sabe, e aqui eu vou falar, se você é bolsonarista, presta muita atenção no que eu vou falar. Se
Se o bolsonarismo não ganhar essas eleições, esquece Jair Bolsonaro. Não sai tão cedo da cadeia. Tá entendendo? Não sai tão cedo. Essa é a eleição do bolsonarismo. E como eles estão fazendo as coisas assim nas coxas, batendo cabeça, eles não estão entendendo a gravidade da situação. Não estão entendendo. Não estão entendendo. O pai também já tá velho. Já tá velho. E o Lula também, essa é a última eleição do Lula. Aí o que acontece? Daqui a 4 anos, então, olha só, digamos que o Lula é reeleito, perdão. Então ele vai ter 4 anos para criar um sucessor. Se bem que o Lula não é uma pessoa que sabe escolher bem um sucessor, né? Escolheu a Dilma e deu no que deu. Mas vamos lá, eles vão ter 4 anos para trabalhar em cima de uma nova pessoa. Então, se eles acertarem essa nova pessoa vai ser uma pessoa mais jovem, tá entendendo? Com mais tesão, com mais força. E vai ter a máquina pública durante esses 4 anos para viajar o Brasil inteiro e fazer o nome para as eleições de 2030. Tá entendendo? Então, a família Bolsonaro não tá entendendo a gravidade. E talvez a gente até faça uma crítica a Michelle com certo contraponto. Por quê? Porque nem ela tá entendendo a gravidade do que tá acontecendo. Eu entendo que o Eduardo Bolsonaro é insuportável, não tem como. Porque ele só fala besteira nas redes sociais e ele só complica a campanha do irmão. Só complica. Olha, não tem como. O Flávio Bolsonaro é o que ele queria. É isso. Só que eles ficam batendo a cabeça. E o Flávio, olha só, presta atenção. Se você é meu ouvinte bolsonarista, presta atenção. O Flávio, ele vai lá e quer ser o centro das atenções. E sendo o centro das atenções, ele critica e briga com a Michelle Bolsonaro. Tá entendendo? Sendo que não deveria. Pra que fazer isso? Pra quê? E aí, a Michelle Bolsonaro, não tendo noção também da gravidade, ela vai lá e faz o que... A pior coisa ainda, vai lá e joga tudo no ventilador. Não faz sentido. Não faz sentido. É um fazendo coisa pior do que o outro. Não vai pra frente. E aí, não vai pra frente. Esse é o problema, estão batendo cabeça. É o pai que escolheu a pessoa errada, é o Flávio, que por mais que fosse a pessoa errada, poderia entender um pouco de política, não entende. É o irmão Eduardo Bolsonaro que só faz besteira, ele consegue fazer besteira na internet. Da internet ele já consegue fazer a besteira. Se ele ficasse calado, ajudaria muito mais, tá entendendo? Então ele só atrapalha. E aí a madrasta, a esposa, também só atrapalha, não ajuda. E aí tá aí. Enquanto isso tá lá. Enquanto isso o homem tá lá, só esperando, só contando os dias, vendo Copa, passeando. Ele é a esposa. Então o homem vem pro tetra fácil. É isso que as pessoas não estão vendo. E ao invés deles receberem as críticas de Caiado, Zema, ao invés de tentarem costurar uma possível aliança com missão no segundo turno,
Eles ficam brigando um com o outro. Não existe isso. Não existe isso. Mesma coisa o Nicolas agora recentemente. A mesma coisa. O Nicolas foi no podcast Irmãos Dias, se eu não me engano. E aí perguntaram pro Nicolas sobre o Renan Santos. Aí o que ele falou? Eu não quero nem falar sobre essas pessoas. Aí eu pergunto. Eles não... olha só a loucura do bolsonarismo. Prestem bem atenção. Eles reclamam que o Missão fez campanha para voto nulo no segundo turno nas eleições de 2022, mas eles ficam criticando. E aí no segundo turno, quando eles não votam, quando eles fazem campanha para votar no voto nulo, eles criticam também. Não faz sentido. Não faz sentido. Eles não têm uma coerência, eles não possuem líderes estratégicos no clã bolsonarista para conseguir vencer essas eleições. É isso que as pessoas não estão entendendo. Essa que é a verdade. Então eles estão indo assim, ó. Me desculpe, mas eu acho que não vai levar. Eu acho que não. Estão batendo cabeça. Tem que mudar. Essa que é a verdade. Tem que mudar. Mudar o discurso. Fazer política. Aprender a fazer política. Tá entendendo? Costurar alianças. Agora, o que esse cidadão tá fazendo na Argentina postando foto? Tirando foto com o Milei. Ou o que for. Ele tinha que estar no interior dos estados. Tá entendendo? Tentando tirar voto da terceira via ou do Lula. É isso que tinha que estar fazendo. Mas enfim. Seguimos. Economia. Governo lança desenrola para informais que pagam em dia. Esse aqui era a notícia que a gente estava vendo, né? Isso aqui isso que eu falo, o G1 às vezes vira o G-Show. Aí não tem condições. Aí complica, a gente tem que passar, né? Eras isso, né? Eras isso aqui no G1. Vamos para a CNN. Ó, eles estão destacando aqui o jogo do Brasil. Vamos verificar aqui algumas notícias. Alcolumbre deixa PEC do fim da escala 6x1 para depois do recesso e evita prazo. Ó, Nexus BTG, 48% aprovam o governo Lula e outros 48% desaprovam. Tá muito dividido, né? E outra questão. Nas eleições de 2022, foram 2 milhões de votos. 2 milhões de votos a diferença de Jair Bolsonaro pro Lula. Aí que fica a questão. Por isso que eu tô falando para vocês que o Flá precisa fazer política e já tá costurando uma aliança com Caiado, Zema e o Renan Santos. Por quê? Todo mundo sabe que Renan, Caiado e Zema juntam no mínimo 5 milhões de votos. Todo mundo sabe. Tá entendendo? Então, se nas eleições passadas a diferença foi de 2 milhões e pouco de votos, tá entendendo onde eu quero chegar para vocês? Meu ouvinte bolsonarista. Esse é o jogo, porque até então a diferença tá muito grande do Flávio Bolsonaro pro Renan Santos, que é o terceiro nas pesquisas. Tá muito grande. A não ser que o Renan seja o Martin Luther King nos debates, eu acho que não vira, tá entendendo? Eu acho que não vira. Então, qual é a estratégia do Flávio Bolsonaro? É não brigar com essas pessoas, é tentar costurar uma aliança. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E para isso ele teria que usar o Nicolas, por exemplo, para tentar costurar essa aliança com Missão.
Tu tem que ter estômago. E eu já falei para os meus ouvintes bolsonaristas, ou é Lula em 2027, meu amigo ouvinte bolsonarista, que você vai ter que aturar, ou você vai ter que engolir o seu orgulho e tentar pedir apoio para Renan, Caiado e Zema. Tu vai ter que escolher uma dessas. Tá entendendo? Meu ouvinte bolsonarista, que aqui tem de tudo. Tem esquerdista, bolsonarista e meus ouvintes de centrão. Sim, que governam esse país, inclusive. Então esse é o jogo. Sendo bem sincero. Que o papo é reto. Ou vocês costuram uma aliança com Renan, Zema e Caiado, ou vão ter que aturar o Lula em 2027. Ah, mas eu não voto no Renan, prefiro votar no Lula. Para com esse papo. Para com esse papo que tá. Para com esse papo infantil. Para. Tá entendendo? Para com esse papo. Esse papo aí não cola. Esse papo aí só enfraquece, sabe? Só enfraquece. Por quê? Porque a esquerda de jeito nenhum faria isso. Tá entendendo? Não faria isso. Então, para com esse papo. Tá feio. Tá feio. Ah, não voto nesse se for pro segundo turno. Ah, porque na eleição passada eles fizeram campanha para votar no Lula. É outro... já passou. Já passou. Para com esse papo. Política... Política não se faz dessa maneira. Política não se faz uma campanha. Não se faz uma campanha com o que aconteceu há 4 anos atrás. É política. Vocês vão ter que aprender. Vão ter que aprender. Não se faz política pensando 4 anos atrás. Não se faz. Tá entendendo? Então essa que é a verdade. Ó, Lula e Flávio têm empate técnico no segundo turno, aponta Nexus BTG. Deixa eu ver uma questão aqui que eu acho que vale a pena. Ó, as pesquisas no segundo turno nas eleições de 2022. Lula entre 53% e 55% dos votos válidos, Bolsonaro entre 45% e 47% dos votos válidos. Tá entendendo? Então, o que a campanha bolsonarista precisa fazer? É juntar voto até não poder mais. Todo voto vai importar nessas eleições. Essa que é a verdade. Todo voto vai importar. E aqui você já tem um empate técnico. Tá entendendo? Nessa pesquisa. Todas as outras pesquisas apontavam Lula em primeiro lugar no segundo turno. Portanto, não dá para bater cabeça. Não dá. Essa que é a verdade. Ó, a pesquisa Nexus BTG demonstra a abstenção como forte adversária de Lula. Ou seja, o povo não sabe se vai no Lula, tá entendendo? Ó,
Vantagem de petista sobre Flávio Bolsonaro cai de 3 para 1 ponto percentual quando se consideram apenas os eleitores que votaram nas últimas eleições. Quando se leva em conta apenas os entrevistados que afirmam ter votado em uma das duas últimas eleições, faltando na outra, Lula supera Flávio com tranquilidade. Enfim, a questão é essa. É isso que o Flávio tem que estar costurando. E é isso que o Eduardo Bolsonaro tem que parar de fazer. Criticar os outros. Parar de criticar. Porque essas eleições vão definir, inclusive, se Jair vai sair ou não. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Portanto, eu acho que o clã bolsonarista não estão levando a sério a gravidade da situação. Seguimos. Governo terá despesa financeira de 4 bilhões com desenrola adimplentes. Essa aqui foi um babado também, né? Vocês gostam de um barraco, né? Padre aconselha e noiva cancela casamento após exigências de noivo. Sacerdote interveio após identificar uma lista de 13 exigências do noivo, que não aceitava mudar seus próprios comportamentos. Eu não gosto de entrar nessas matérias aqui, mas eu vou fazer um esforço para vocês. Nem todo herói usa capa. Foi usando uma sabatina, que Christian Shankar, padre da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, evitou um provável desastre entre um casal no interior de Minas Gerais, após identificar sinais ruins na relação. Ele aconselhou uma noiva a terminar a relação e ela acatou o conselho. O casamento foi cancelado após a intervenção de um sacerdote, que orientou a noiva sobre as condições impostas pelo companheiro para a união. O caso ganhou repercussão após o relato do padre sobre a dinâmica do casal durante o período de confissão e preparação para o matrimônio. Minha irmã em Cristo, varoa, mulheres, ouvintes, minhas queridas ouvintes, vocês, eu não gosto eu sou mais reservado nesse tema, principalmente na igreja, com meus irmãos, né? Porque às vezes falando na internet pode até parecer clichê. Mas eu vou falar mesmo assim. Vocês são a recompensa do homem. Tá entendendo? Em Provérbios 31:10. Peguem essa, ó. Você que tá disposta a casar, presta atenção, ó. Essa aqui vai para vocês. Depois pega a Bíblia e vai lá. Provérbios 31:10 diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor excede muito o de rubis. Então, ou seja, quando um homem encontra um rubi,
uma pedra de ouro, uma safira, o que for, eu não vejo ele fazendo lista de exigências para ficar com essa pedra preciosa. É a verdade. Ou algum homem faz isso? Eu não vejo isso. Agora, se o seu valor, minha varoa, minhas irmãs em Cristo, mulheres ou queridas ouvintes que aqui estão, que ainda não se entregaram ao Rei, se o seu valor é muito maior que o de rubis, como que um homem pode fazer lista de exigências? Antigamente você tinha que pagar o dote para ficar com uma mulher. Tá entendendo? E hoje a mulher tem que aceitar a lista de exigência de um saco de osso, pote de barro. Tá entendendo? Se um homem faz uma lista de exigências para minha filha, ele engole essa lista. Eu peço, não, escreve no papel. Vou conversar com ela. A última letra que ele escreveu, eu pego aquele papel e ele engole. Tá entendendo? Isso a partir do momento que o homem já faz uma lista, já não é pra ti. Tá entendendo? E outra, minha querida ouvinte, se você conhece algum casal, já faz isso, ó. Já manda, ó. Fala pro teu noivo, ou fala pra tua amiga que está em noivado, e já fala assim, ó. Presta atenção. Ó, já presta atenção. Já pega a visão. Você pede pra ele, amor, bebê, faz uma lista de exigências que eu vou fazer outra lista. Que você quer que eu seja, que você quer que eu pare de fazer, ou que for, tá entendendo? O que for. Ele escreveu uma exigência que não seja até que a morte o separe ou algo do tipo, já te livra dessa bucha de canhão. Já te livra, tá entendendo? Não é homem pra você. É só o que me faltava. O fato da Igreja Católica, eu não sou católico, eu sou evangélico. Mas eu entendo eu entendo que cada igreja tem um rito no casamento, tá entendendo? Agora, a Igreja Católica, que normalmente para casamento eles são muito rígidos, né? E eu não tô dizendo que... Não, eu acho que deve ser assim também. Casamento é até que a morte separe, a não ser que seja por traição. Do contrário, meu irmão, até o caixão. Me surpreende, eu não sei, até vamos ver a matéria aqui, se a Igreja Católica faz isso, ou se é do rito, enfim. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, e bem que fez a mulher. Bem que fez essa mulher. Não casou com esse cidadão. Vamos ver a matéria? De acordo com Christian
Shankar, a mulher apresentou ao pároco uma lista com 13 itens, redigida pelo noivo, contendo comportamentos que ela deveria obrigatoriamente mudar para que ele aceitasse casar-se. É isso que eu estou falando. Como assim? Como assim? Não existe isso. Se é um irmão da igreja que faz isso, tem que tomar com a Bíblia no meio dos cornos. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Seguimos. Eu falei, abre aspas, ó. Abre aspas para o padre. Eu falei, minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo, revelou o padre. Ao ser questionada sobre as contrapartidas, a noiva informou que o homem afirmou não precisar de nenhuma alteração em sua própria conduta. A mulher é mais homem que o homem. O religioso que atuava na paróquia Nossa Senhora Aparecida identificou um desequilíbrio na relação e alertou a fiel sobre a falta de reciprocidade. Cancelamento da cerimônia. Após o diálogo com o sacerdote, a celebração não foi realizada. O padre afirmou que sua orientação visou esclarecer a realidade do relacionamento, que considerou pautado pela soberba por parte do noivo. Eu não acabei com nada. Não. Eu abri o olho da iludido. Pondera. Apesar de críticas de familiares da noiva, o clérigo defendeu sua postura de alertar a mulher antes da concretização do vínculo. Para ele, o cancelamento representou um livramento para a fiel. É isso que eu estou falando. Se tu não tem um pai, é dever do líder da igreja orientar nesses casos, tá entendendo? Isso aí, principalmente na igreja evangélica, é bem isso. Se uma irmã em Cristo não tem um pai, é dever do pastor da igreja proteger como se fosse sua filha. Essa aqui é a questão, tá entendendo? E pelo que eu vi na igreja católica, aqui nessa igreja específica católica, foi o que o padre fez. E para te ver como a gente precisa de um pai, né? Na vida e uma mãe, né? Presente na vida da filha, né? Porque uma mãe e um pai, eles tinham que falar que esse cidadão não presta, né? Ou então, fazendo contraponto, não é que ele não preste, é que ele ainda é imaturo para se casar, tá entendendo? E para você que faz parte para você que é cristã e vai se casar, né? O que é o matrimônio no cristianismo? É amor sacrificial. É quando você dá tudo de si e não espera nada em troca. É o que o Cristo fez. E o matrimônio, o único objetivo do matrimônio, se você, minha irmã em Cristo, está me ouvindo agora, é você ser conformada à imagem de Jesus Cristo. Não é porque você quer ser feliz, não é por seus desejos egoístas. Porque eu quero uma pessoa que me complete, porque eu quero uma pessoa que me escute, porque eu quero uma pessoa que esteja lá do meu lado
quando a situação fica ruim. Não, esquece. Aí tu vai ter que procurar uma outra religião. Tá entendendo? O casamento é muito simples no cristianismo. Você dá tudo de si, não espera nada em troca. Amor sacrificial. Eu não casei com a minha esposa por causa de sua beleza. Não casei porque ela fala bem. Não casei porque ela é inteligente. Não casei por nada disso. É porque Deus me deu uma obrigação em casar com ela. Deus disse: tome essa mulher para você e vocês serão uma só carne. Tá entendendo? Aqui é uma situação hipotética. Infelizmente eu casei e não era convertido ainda. Estou dizendo o correto, né? Se você é uma mulher cristã, frequenta a igreja, uma jovem mulher cristã, se você é um jovem homem cristão e vocês pretendem se casar, né, na igreja, seguir o rito, tá entendendo? Esse é o objetivo do matrimônio. É ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Se tu casou com a sua mulher porque ela é bonita, o que você vai fazer quando uma mulher mais bonita do que ela dá em cima de você? Ou se você casou com ela porque você gosta de conversar com ela, o que você vai fazer quando ela não conversar mais com você, não puder conversar com você, vocês estiverem distantes? Tá entendendo? Ou o que você vai fazer com ela quando alguma tragédia acontecer com ela e algo acontecer com o rosto ou seu corpo físico? Tá entendendo? Então essas coisas que eu falei que servem para vender meia, roupa e ingresso para cinema nos dias dos namorados, esse amor superficial que a nossa cultura apresenta é balela. Agora, você quer um casamento duradouro? É um casamento que o homem tem um chamado e dará a vida pela sua esposa. Deus me chamou para que eu case com essa mulher e dê a minha vida por ela. E que nesse casamento eu seja conformado à imagem de Jesus Cristo. Aí você fala: Rafa, mas eu vou casar com uma pessoa que me complete, que algumas pessoas querem casar com elas mesmas. Tá entendendo? Então vai no espelho e te olha todo dia. Não é assim. Não é assim. Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você case com uma pessoa que as suas fraquezas, né? Ou seja, o que te separa da imagem e semelhança de Cristo, o seu cônjuge terá e fará com que você, nessas áreas, se torne a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o casamento, tá entendendo? Esse é o objetivo. E aí, quando Cristo é o alicerce do seu casamento, acabou, esquece. Esquece, Deus vai quebrar ossos e queimar demônios. Nada separa vocês dois. Ponto final. Casal que dobra os joelhos juntos, ó. Esquece, irmão. Nada separa. Nada separa. Tem briga? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas Deus levanta. Que Deus uniu, o homem não separa. Tá entendendo? Bom, falei demais. Falei. Mas já tá aí. Já sabe como é que é o casamento. Já sabe para não pegar esses pangaré pela vida. Ó, fica longe. Tá entendendo? Essa que é a verdade. E eu dou um conselho para todos os pais aqui que estão me ouvindo. O jeito que você trata a sua esposa na frente dos seus filhos, principalmente da sua filha, é o que ela vai buscar lá na rua depois. Tá entendendo? Então se você
trata a sua esposa muito bem, ela vai olhar, quando ela estiver na faculdade ou qualquer lugar que seja, um moleque, um menino vai se aproximar dela, ela vai dizer: se afaste de mim, você não sabe o que é ser homem, se afaste de mim. Meu pai me ensinou como o homem deve tratar uma mulher, eu sei o que é o amor, eu sei, eu via o que como meu pai tratava minha mãe em casa. Portanto, se afaste de mim. Você não é homem. É isso aí. É isso aí. E a mesma coisa para as mães com seus filhos homens. O jeito que você trata o seu marido é o que o seu filho esperará que a sua esposa o trate. Portanto, toda feminilidade, toda a calma que uma mulher passa para o homem, o carinho, a força, a mesma coisa. O seu filho vai buscar semelhanças em você nessa esposa. Portanto, trate seu marido muito bem, respeite-o, porque para o homem respeito é o amor. É isso. Falei demais. Vamos passar pelo o antagonista? Ó. Deputadas cobram do Ministério da Defesa planos de voo dos aviões de Vorcaro. Iniciativa ocorre após a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informar às parlamentares que não possui os dados. Ué, que estranho. Que estranho isso. Realmente tem que investigar. Ó, Cruzoé, pesquisa dispara alerta para Lula no Nordeste. Levantamento da Nexus é o primeiro divulgado após o envolvimento formal do senador Jacques Wagner no caso Master. Vamos passar na exame. Mesma coisa, eles estão informando aqui o desenrola. Ó, Super El Niño põe mercados da América Latina em alerta e favorece a Argentina. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas vem um fenômeno chamado El Niño. Eu vou até trazer para vocês a consequência, né? Eu tava vendo uma matéria, inclusive, isso aqui é bem importante. Ó, o El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na região central e leste do oceano. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica e pode afetar o clima em diversas partes no mundo. O que acontece? Sul do Brasil, né? Mais chuvas, maior risco de enchentes e tempestades. O sul, naturalmente, já sofre com isso, né? Então é um sinal de alerta. Norte e parte do Nordeste, menos chuvas e maior risco de seca. Então fica ruim para todo mundo. Ó, Centro-Oeste, Sudeste, os efeitos variam, mas podem ocorrer ondas de calor e mudanças no regime de chuvas. Então é um efeito que ocorre no clima, que é ruim para a nação inteira, tá entendendo? Principalmente aqui no sul, nós somos bem afetados com isso. Portanto, eu acho que... Deixa eu ver qual que tá
a taxa de confirmação, ó, 63% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade muito forte. Portanto, a gente tem que ficar atento a isso, muito atento. Como a iFood chegou a 10 bilhões apostando em negócios além do delivery? Receita cresceu 29% no ano fiscal de 2026, impulsionada pela expansão do iFood Pago e de novas categorias, que já respondem por 1/3 do faturamento. É uma empresa... Desculpa. Isso aqui é um fator bem interessante, né? Um terço do faturamento você inovar em um ano. Para a Visa, a Copa do Mundo não é apenas vitrine de marca, virou um produto. Empresa monetiza torneio com uso dos cartões e venda de venda de serviços de marketing a bancos e fintechs. Eu gosto da revista Exame, que eles trazem muita informação com de empresas, negócios do dia a dia, novidades, inovação. É muito legal. Você quer um relógio ou ser rico? Guru do software critica trabalho remoto. Vamos ver por que ele está criticando. Ele falou, ó, abre aspas para ele, ó. Você não vai ganhar 10 milhões trabalhando 18 horas por semana. Você ganha um relógio, você ganha um ômega. Disse. Você quer um relógio ou quer ser rico? Façam a sua escolha. Não, isso sim. Não, isso sim. Mas todo mundo sabe disso. Se você quer realmente escalonar, podemos dizer assim, a sua carreira, não vai ser no remoto. Tá entendendo? Você vai ter que criar uma cultura presencial no dia a dia na empresa. Agora, mas é isso, ficar rico não necessariamente é você ter um trabalho, né, numa empresa que te deixe rico. A questão é que o home office, para a maioria a questão do home office, que para a maioria das vagas em tech é home office. É isso mesmo, né? Entendeu? E eu acho que o melhor cenário para esses tipos de vagas é híbrido, né? Você trabalhar alguns dias em casa, outros dias na empresa. Acho que esse é o melhor cenário, tá entendendo? Por exemplo, eu sou vendedor. Gosto de fazer uma venda. Para mim seria melhor cenário de todos. 2 dias em casa, 3 dias no escritório. Para reunião, para entrega do funil, reunião estratégia, tá entendendo? Beleza, mas eu não preciso estar lá dentro da empresa, a não ser que eu use algum software, mas mesmo assim hoje tu pode usar em casa, em outros lugares, né? Uma discadora para ligar ou algo do tipo assim. Mas a questão que pega é que para muitas vagas, né, o trabalho remoto ou híbrido serve, tá de bom tamanho. Inclusive você consegue pegar muitos profissionais com qualidade nessa jornada de trabalho, né? É porque, na verdade, assim, ó,
A pessoa que é boa, competente, ela vai entregar no presencial, remoto e híbrido. Rafael, mas eu preciso desenvolver uma cultura dentro da minha empresa. Eu preciso... Não, beleza. Aí eu tô fechado contigo. Se a empresa está iniciando, se não é uma empresa madura, enfim, tem um contraponto, eu entendo. Mas agora, se já é uma empresa madura, já é uma empresa consolidada no mercado, você não está desenvolvendo nada novo, entendeu? Aí vale repensar. Até porque eu estou inventando uma nova tecnologia. Cara, todo mundo junto. Todo dia, das 7 às 7. Aí beleza, aí eu entendo, tô fechado. Pô, a gente vai mudar a próxima geração, os próximos 10 anos. Pô, home office não vai rolar. Não vai, entendeu? Mas aí até a pessoa que vai fazer parte desse projeto, nem ela vai querer ficar em casa, ela vai querer ir lá e dormir no chão do escritório, tá entendendo? Aí tem isso também. Mas agora o trabalho remoto, eu não entendi por que as pessoas ficam brigando. Ah, porque o remoto é melhor. Ah, porque... Não, isso aí depende, cara. Isso aí depende. Depende da vaga, depende da empresa, depende do que tu faz. Depende. Se tu é telefonista, por exemplo, cara, muito melhor você trabalhar em casa. Muito melhor. Não pega trânsito, tá entendendo? Se você tem tá com febre, tá com uma gripe, tá entendendo? Ao invés de você pegar atestado, você fica em casa trabalhando. Então tem os seus prós, o trabalho remoto. Para algumas vagas, algumas empresas, setores, o que for. Aí varia. Aí vai de empresa para empresa. E de setor para setor e... Enfim, tudo que eu falei aqui já. Mas eu não vejo... Quando as pessoas elas são muito contundentes em falar que trabalho remoto não funciona, já desconfie. Inclusive empresário com de sucesso, né? Não faz sentido. Ah, mas na minha empresa eu sou milionário, bilionário e na minha empresa ninguém faz home office. Mas é aí que tá, é que tem todo mundo tem uma política, tem um pensamento, uma visão. Agora você categorizar ou caracterizar, né, que o trabalho home office não funciona ou que, sei lá, tá entendendo? Aí é longe demais, né? Aí não vale. Enfim, tem diversos trabalhos, né? De home office, trabalho híbrido. É legal. Vamos para a folha? Vamos para a folha. Vamos ver, a folha é legal, hein? Ó, Japão faz 1-0 no Brasil em erro de passe no meio de campo. Eu falei, eu cantei a pedra ainda. Essa meia quadra do Brasil não vai pra frente. Não vai pra frente. A meia quadra, Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães pra te conquistar a liberta. Aí é um bom meio campo. Mas agora a Copa do Mundo, sei não, hein? Vamos ver quantos minutos que está. Ó, 39. Ó, informação importante aqui, hein? Antes de chegar aqui, vamos ler outras aqui, ó. Eleições 2026. Plano de Flávio Bolsonaro desconhece o sistema de segurança pública, dizem especialistas no assunto. Mulher vota mal, afirma influenciador Paulo Figueiredo ao atacar Michele. Eu falo, bolsonaristas, meus ouvintes, queridos ouvintes bolsonaristas.
algumas pessoas têm que deixar de stand-by a rede social. O Paulo Figueiredo, ele é jornalista / influenciador. Ele tá tranquilo. Ele pode falar isso. Tá entendendo? Ele pode. Esse aí eu faço o contraponto e até uma correção. Eu acho que, cara, ele é do jogo. E outra, ele foi perseguido, né? Se bem que eu acho que algumas declarações, se eu não me engano, ele era a favor da intervenção militar, né? Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim, talvez tem um ponto aí. Tem que pensar, né? Até onde vai a liberdade de expressão, etc. Mas como ele é jornalista, acho que é jornalista de carreira, cara, eu sou muito nessa linha. A gente tem que permitir os jornalistas terem livre expressão, que nem os deputados, tá me entendendo? Jornalismo, o jornalista tem que ter todo o direito de falar. A partir do momento que um jornalista vai para frente de uma TV, uma emissora, e tem medo de falar algo, aí já não é mais jornalismo, tá entendendo? E isso seja do governo ou da própria emissora em si. A informação ela tem que ser nua e crua. Rafa, você é jornalista? Não, longe disso. Aqui é mais... Eu tô mais batendo um papo com vocês do que reportando, digamos assim. Mas enfim... Essa fala aí foi feia, hein? Ó, Lula anunciará 100 milhões anuais para o Fundo Mercosul. Ó, esse aqui que eu queria falar, ó. Novo tremor de magnitude 4,6 atinge Caraca durante resgates. Muito triste lá a situação que tá. A gente já noticiou aí nos últimos dias. É isso. Eras isso? Acho que era isso por hoje, né? Vamos tentar pegar uma edição agora à noite. Vamos ver se o Brasil vira, né? Porque senão vai ser vergonhoso e histórico. É isso. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nos despedimos aqui. Fique com Deus e até a próxima.